Para não passar em branco, queda de braço entre Globo, artistas e Janja vai decidir futuro do projeto das fake news na Câmara, da Folha de São Paulo. Bolsonaro nega o uso de Pix com familiares e diz que gastou 14 mil com Mega Sena, Folha de São Paulo. Cefaz transfere 795 milhões no primeiro repasse do ICMS de agosto aos municípios. Moraes manda Dino compartilhar com a CPMI imagens do Ministério da Justiça de 8 de janeiro. Banco Central anuncia que Real Digital vai se chamar Drex. Quem é a traficante, uma das criminosas mais procuradas do Espírito Santo, quem se entregou à polícia após pedido do filho de 6 anos, está no G1. Reajuste de planos de saúde coletivos mais que dobram em relação aos individuais, está no R7. Sem acordo na Câmara, votação do arcabouço fiscal fica incerta e emperra PAC. Está no UOL Notícias. O governo enfrenta novo embate com bancada evangélica após resolução da saúde sobre aborto e maconha. Está no O Globo. Lucro do Itaú e Unibanco sobe 13,9% e vai para 8,7 bilhões de reais no segundo trimestre. Manchete do Jornal do Brasil. Repasse do ICMS. O primeiro repasse, a perspectiva do mês, a expectativa, né, para o mês de agosto é de 3,6 bilhões de reais sendo distribuídos para os municípios do estado de São Paulo. Pancadaria de Janja com artistas, fake news, como é que fica? Quem ganha, quem não ganha? Vai ter direito autoral, matéria? Como é que vende? Tá uma maravilha, cadê o né? pessoal do Amor Venceu, né, gente? Calma, vamos ter calma, vamos sentar, vamos conversar, né? Esse negócio de ficar brigando aí. Não dizem que o amor venceu, né? O pessoal aí da direita não costuma dizer que a Globo tá do lado, né, da esquerda. Então, tá vendo? Não é bem assim não, né, Márcio? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Embora 54,4 milhões de reais foram gastos, foram investidos em propaganda da emissora no primeiro semestre. Né? Passou dos 20 e poucos milhões do ano passado. Tudo bem. Mas agora é interessante, né? A Janja figurando nessa questão aí das articulações. Há um tempo atrás eu tinha comentado aqui com você, lembra que havia rumores de que estavam já preparando a Janja, né? Para ela seguir aí o projeto, né? Então, óbvio que ela vai estar à frente de muitas coisas aí, né? Para poder encabeçar, para ser mais presente no mandato aí, né? Do Lula, para já ir se preparando, quem sabe, para ser a próxima, né? Aí, presidente do país, quem sabe? Será que ela vai conseguir espaço aí entre Alckmin e Haddad? Então, nunca se sabe. Né? A gente estava comentando aqui ontem essa questão do posicionamento, inclusive, do Zema, de Minas Gerais, do pessoal. Porque com o Bolsonaro fora do jogo, existe uma potência de votos que a extrema-direita, ou então a contrário ao governo atual, na votação da presidência, que vai ficar aí a possibilidade de analisar um nome. E lógico, a grande vitória no pleito anterior foi o nome de Lula. Sim. Foi o nome de Lula, que foi a grande vitória. Sim. Haddad perdeu em São Paulo para um candidato carioca. Um carioca, nada contra o Tarcísio, mas só para pontuar que o Haddad já tinha sido prefeito de São Paulo e em São Paulo ele perdeu para o Tarcísio, que foi a primeira vez. Inclusive foi um prefeito não reeleito, né, Márcio? Não reeleito. Então, mostra-se que para o estado de São Paulo o PT está sempre abaixo, né? Não alcança. E qual é o nome do PT para nível nacional para enfrentar uma possível, Bolsonaro possível, então um possível agrupamento de forças que possam aí estar nesse embate, que continua o embate após as eleições. A gente percebe a divisão do país, o que é salutar, né? Não é ruim. Não Olha, mas eu radical. acredito que eles vão ficar bem homogêneos aí para a próxima, hein? Porque ontem eu estava dando uma olhada aí nas notícias e eles acenaram positivamente em relação ao Boulos, né? De finalmente dar a oportunidade ao Boulos de ser candidato a prefeito em São Paulo, mas não foi com o apoio do PT, indicando, inclusive, a esposa do Haddad como vice dele, né, do Boulos. Então, assim, eu acredito que essa unificação agora, eles cumprindo com o que sempre, né, fica ali rodeando a oportunidade do Boulos, né, eu acho que agora eles vão começar a se fortalecer a partir daí, viu, Márcio? Começou uma corrente forçar para que o Boulos saísse pelo Partido dos Trabalhadores. Sim. E aí, não, o pessoal está ali dentro e vai. Porque o Boulos era tido como possível senador.
do Estado de São Paulo. Naquela composição, candidato a senador e tudo mais, Márcio França foi, Boulos ficou, Boulos se elegeu deputado e Márcio França não se elegeu senador. Sim. Nessa composição, depois das eleições, com o nome de Boulos para a Prefeitura de São Paulo, o PT começou a se posicionar querendo Boulos, e aí, ou então indicar alguém para a cabeça. E o pessoal não, agora é a vez do Boulos, porque de acordo com os bastidores, combinado não sai caro. É isso aí, se eles honrarem, né, o compromisso, eu acho que isso vai fortalecer bastante aí o PT, né, junto com o PSOL, vai mostrar que eles realmente têm o interesse no coletivo e não querer ser o destaque sempre, né? Que essa é uma das maiores críticas, né, em relação ao Partido dos Trabalhadores, é que eles querem muito ser sempre os protagonistas, apesar de não serem aqui o único partido de esquerda que existe, né? E chama atenção essa questão da esposa do Haddad potencialmente como vice, né? Sim, é. Manter um pé na canoa. Pois de repente, isso não ajuda, isso atrapalha. Tem que pensar bem. Bom, nós estamos falando daquela questão da fake news, que deve estar avançando lá, vai ser discutido muita coisa ainda, né? Mais alguma dessas que não passando? Olha, eu gostaria de comentar, sim, em relação aí à bancada evangélica, né? Que mais uma vez está colocando empecilho aí em pautas importantíssimas de saúde. Enquanto eles não entenderem que a questão do aborto e a questão da liberação até da maconha ou do canabidiol, que seja, é uma questão de saúde pública, a gente não vai conseguir seguir em frente, Márcio. Eu, Pitica, sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Mas eu sou a favor da descriminalização. Por quê? Porque uma mulher rica, ela vai para uma clínica. Só quem morre de aborto no país é a mulher pobre, que não tem acesso às clínicas de rico, né? Que custam aí uma fortuna, então elas são obrigadas a fazer, a usar métodos aí não seguros e saem presas de pronto-socorro, como o mês passado aconteceu. Uma moça saiu presa, ela ficou presa, algemada na maca, quando o médico identificou lá, né, que ela estava sofrendo um aborto, chamou a polícia e ela foi presa ali em flagrante. Então, assim, é uma pauta que é indigesta, mas a gente tem que discutir, Márcio. É saúde pública. Me preocupa muito, Pitica, porque eu tenho notado que o país ele discute sempre até um certo ponto, ele não aprofunda as coisas. Sim. Então se discute a descriminalização do uso da maconha, de drogas, mas não se observa quais são os reflexos disso, nem tampouco existe uma formatação para uma composição positiva de ações para que isso não se torne um caos. Sim. É a mesma coisa referente à educação e é a mesma coisa referente a essa questão do aborto. Se discute a descriminalização, mas tem que se discutir também toda a estrutura que vai estar à disposição. Como é que vai funcionar? Você disse bem, quem tem dinheiro vai numa clínica, quem não tem vai no açougue. Pois é. E ou aí, até faz em casa, que é perigoso. Não, nada contra os açougues. E morre ainda, sabe? Aquelas situações de fundo de quintal que trazem uma situação. Então, tudo isso tem que ter uma preocupação. E, acima de tudo, gente, gravidez indesejada em pleno 2023 Sim. É um absurdo. Quer dizer, isso passa por conscientização, Sim. passa por tomar os cuidados devidos, passa por toda uma condição para que não chegue Sim. nessa questão do aborto. Então, Márcio, e o grande problema disso é que a gente não está falando só da mulher não se prevenir, tá? Porque sempre estoura pro lado da mulher. A mulher não tomou a pílula, a mulher não usou camisinha, mas e o homem, né? Então, assim, e tem uma questão também muito grave, que no ano passado uma juíza impediu uma menina de 12 anos de fazer um aborto que foi oriundo de um abuso. Sim, tem essa questão também da violência. Por quê? Né? Porque é proibido o aborto. É necessário discussão. Além de expor a criança, né? Porque a nossa excelentíssima ministra, Damares, foi fazer um protesto na porta do hospital. Eu não sei se vocês lembram disso, com aquela bancada horrorosa dela, né? Que dizia que era dos direitos humanos, mas estavam lá para chincalhar a família da menina, os médicos, né? Ele teve confusão dentro do hospital, ele tentando bater nos médicos, inclusive. Então, assim, essa questão do aborto, ela não engloba só a mulher irresponsável que engravidou porque quis, porque não se preveniu.
Não, gente, isso engloba tudo. Tem situações de abuso. Até hoje, é muito difícil para uma mulher que sofreu uma violência física, que foi vítima de um estupro, fazer um aborto consentido pela lei. Entendeu? Então, a gente tem que parar de ficar só nessa questão religiosa. A questão do aborto, ela não é religiosa, ô Márcio. Até porque a fé ela é de cada um e cada um que pague sua dívida com Deus ou com o diabo que seja, entendeu? Então, assim, é um problema de saúde pública, não é de religião. As pessoas têm que parar de misturar isso. A política ela tem que parar de ser misturada com religião, tá, gente? A fé, cada um exerce a sua. A política ela é para todos, entendeu? E é por isso que é muito difícil discutir esse tipo de assunto. É uma questão de saúde pública, é uma questão de educação, é uma questão de composição social. Sim. São vários integrantes nessa discussão. Então, para se avançar nisso, tem que se realmente se debruçar e debater sobre o assunto. Não adianta eu começo a debater, o outro para, o outro... Não, eu sou contrário ao aborto, eu sou contra. Mas a gente entende que eu sou contra o aborto relacionado a mim. Óbvio. Ao outro, cabe ao outro, mas a defesa da vida, concordo também. Tem toda uma questão envolvida nisso e é preciso debater e conhecer a fundo isso. Não é você não vai conseguir resolver isso em apenas 2, 3, 4 reuniões. Mas tem que ser reuniões sérias. E outra, Márcio, não vai ser um pastor que vai chegar com uma solução mágica para resolver um problema de saúde pública, até porque ele é pastor, ele não é médico. É uma questão... Entendeu? Nós estamos em 2020. Eu fico bem irritada com essa situação de a bancada evangélica, com todo respeito aí aos evangélicos, que me respeitam, inclusive, tá? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo globalizado que nem todo mundo respeita todo mundo. Mas, assim, a bancada evangélica, por exemplo, eu sou uma mulher. Ela não me representa. Ela não me representa. E por que eles acham que eles têm o direito de querer decidir sobre um assunto que envolve a vida de todo mundo, das mulheres do país inteiro, entendeu? Então, assim, eu acho que a religião tem que ser praticada no templo, tem que ser praticada na sua casa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que formar uma bancada de médicos, de cientistas, de especialistas em direito da infância, em especialistas de violência doméstica, sabe? Em especialistas na saúde da mulher para poder decidir isso. Eu acho que a bancada evangélica não é a bancada mais adequada para isso. Tem toda uma questão que envolve a espiritualidade, alguns entendimentos. Os espiritualistas observam de uma forma, os evangélicos têm um outro entendimento, os católicos têm um outro entendimento. O que é salutar é se debruçar sobre o assunto e se discutir sobre o assunto, não apenas como o final, mas como tudo que leva a isso acontecer. Sim. E isso, acho que é esse conhecimento, esse conceito, e olhar realmente para as questões que envolvem isso, e principalmente para as questões sociais, aí sim a gente vai começar a caminhar no rumo de buscar ser mais adequado. Com certeza. Justo, ou talvez com permissão a reconhecer o direito de outra pessoa.